No 5watt Entrevista de hoje, vamos falar sobre as expectativas do comércio para o período do Natal com o professor, pesquisador e economista do Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade de Taubaté, Laureano Rosa. Professor, obrigado por participar do nosso programa. De nada, eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui. O comerciante tem que ficar preocupado? Eu acho que tem, né? Tem sim, porque nós estamos num momento aí da economia que está um pouco parada, né? Embora nós tivemos aí os números do semestre no comércio Taubaté, realmente foi excelente, né? Mas a gente já começa julho, já ter uma queda, né? Na questão do movimento do comércio. Então, realmente a economia dessa maneira dá para preocupar um pouquinho. Então, a incerteza econômica, incerteza política, isso tudo faz com que as pessoas tirem o pé do acelerador e colocam o pé no freio e comprem menos, né? Então, qualquer um faz isso. Então, por isso que eu acho que deve se preocupar um pouquinho. Professor, nós temos recebido pesquisas da FEComércio, em parceria com a Secretaria da Fazenda, que apontou que, no caso, no mês de junho, por exemplo, nós tivemos uma queda de 4,7% nas vendas com relação ao mesmo mês de 2013. Mas, no entanto, no primeiro semestre, no acumulado do ano, há aí um índice de em torno de 6,5%, né? Melhor do que o ano passado. Sendo que a nossa região está sendo a melhor do estado, as outras regiões estão meio que empatando. Como é que o senhor vê essa avaliação? Lógico que a nossa região é uma região próspera, é muito boa essa região. Agora, nós somos também uma região industrial. E a indústria tem tudo a ver com o comércio. Eles estão atrelados, né? Então, se a indústria vai bem, né, o comércio também vem, obviamente, né? Pela geração de empregos e tudo. E aí, nós estamos vivendo aí um momento, né? Estou vendo a questão do layoff, né? Com as empresas, principalmente automotivas, né? Dando férias coletivas. Então, isso tudo mostra aquela incerteza que eu falei. Então começa aquela incerteza, as pessoas param, né? Deixam realmente de comprar. Então por isso que eu acho que o comerciante tem que estar atento, principalmente pelo que vem pela frente aí, que é o caso do Natal, né? Não é? Então ele precisa estar atento, porque agora é o momento dele fazer as compras para o Natal, então ele precisa estudar bastante, porque senão ele vai ficar acabando, ter um estoque muito grande e depois acaba não vendendo. Professor, essas pesquisas mostram alguns segmentos, né, que acabam oscilando, outros sempre mantendo um aumento nas vendas, que no caso é o de supermercados, postos de combustíveis. Como é que o senhor avalia com relação aos segmentos? É normal isso que você falou, inclusive os segmentos que você acabou de citar. Então, realmente, o supermercado de alimentação, ele é um bem de primeira necessidade, né? Então, você não vive se você não se alimentar. E toda hora tem nascendo gente precisando se alimentar, então, realmente, o movimento, a tendência é sempre crescer. E o mesmo do combustível, né? Hoje em dia, então, todo mundo com seu automóvel, depende do automóvel, depende do combustível, então, por isso que é normal esses setores estarem sempre à frente. Agora, os outros setores, eletrônico, eletrodoméstico, né? Aí já sente mais um pouco, roupa, principalmente, né? Aí acaba sentindo mais um pouco, né? Que as pessoas deixam de comprar por não ser um bem, talvez, vamos dizer, de tanta necessidade, né? Quer dizer, ele dá para esperar um pouco, ele acaba, então, num momento de crise, como nós estamos passando, ele acaba evitando de comprar e aí por isso que a gente vê outro setor, um setor melhor do que o outro. Com relação a esses setores, exatamente isso que eu ia perguntar ao senhor. O empresário que é desse segmento, que está mais sofrendo, que agora pensa no período do Natal, em estruturação, contratação de mão de obra temporária, no que ele deve tomar cuidado? Ele não pode parar também, né, professor? Não, eu acho até que vai ter, em relação ao ano passado, é lógico que nós devemos ter um aumento. Agora, não tão significativo como outras épocas, a gente tinha 10%, 20%, né, de aumento. Então, eu acho que vai ter. Eu acho que, né, você sabe que esse período é um período que dificilmente você deixa de comprar alguma coisa, não é? Então, o comerciante, ele tem que estar preparado para isso. Porque se ele não tiver também, aí vem as compras, né? E aí, como é que ele fica? Então, eu acho que ele tem realmente que reaver o seu conceito em relação ao ano passado. Então, acho que vamos ter um aumento, mas não tanto, né? Quer dizer, não chegar a 10%. Então, em torno aí até 5%, eu acredito nisso. O senhor acredita que essa crise industrial, que na verdade já é um processo de desindustrialização, né? Ela esteja um pouco mais afetada devido às eleições? Isso após a eleição pode melhorar ou então até piorar?
Eu não tenho dúvida disso. É lógico que as eleições têm uma contribuição muito grande para isso, né? Agora, o que falta realmente, né? E isso vai depender de o governo, independente de qual governo que entrar, qual partido ou não, obviamente, né? Se não tiver aqui no Brasil, né? E vamos falar da nossa região, né? Se não tiver realmente um pacto, né? Entre empresários, banqueiros e o governo, aí é muito complicado, né? Então todos eles têm que querer. Então não adianta só o governo abaixar a taxa Selic. Se o governo abaixar a taxa Selic, todo mundo vai consumir. Mas se a indústria não produzir, vem a inflação. Percebe o pacto que tem que ter? Então, vamos abaixar a taxa Selic, nós vamos investir, vamos produzir mais, e aí com isso não tem inflação e você vai estar gerando emprego. Percebe? Então, tem que ter realmente, né, essa interação entre governo e os empresários, né? E com isso o comércio, né, vai junto, né? Esse é que é interessante, né? O comércio, o setor de serviços, né? Então, tudo vai bem se tiver essa química entre os dois. Então, acho que é muito importante quem for ganhar, né, qual ser o próximo presidente, se não tiver realmente esse elo, aí fica difícil. Mariano, a questão da indústria, nós percebemos que há esse processo de layoff, de readequação do quadro de funcionários, mas assim, você vê um consumidor que está indo numa concessionária, apesar das vendas terem caído, principalmente nessa questão de junho, está demorando 2 meses, 3 meses para conseguir vir um carro. É uma certa pressão também da indústria? Faz, né? Então, o empresário também, às vezes, é complicado, né? Então, às vezes, as pessoas aproveitam realmente, inclusive o momento, a época, até para você poder, aqueles empregados que têm um salário mais alto, poder substituí-los, né? Sim. Eu não estou generalizando, obviamente não são todos, mas muitas delas acabam fazendo isso, aproveitam o momento. Eu acho que isso aí está acontecendo, principalmente em São Paulo. Está tendo uma união muito grande dos empresários de São Paulo para poder, né, realmente estar administrando isso, poder melhorar a sua situação. Bom, para a gente finalizar, qual que é a dica que o senhor dá para o empresário do comércio? No que ele tem que ficar atento, quais os cuidados que ele tem que tomar? Porque, como eu disse, com ou sem crise, vai chegar aí o período do Natal, que é o melhor período de vendas do ano, é o momento em que todo empresário, principalmente do setor varejista, está de olho e tem que se preparar. Qual é a dica que o economista Laureano dá? Para o empresário, comerciante, né? Primeiro, ele tem que colocar na cabeça dele o seguinte, que aquela pessoa, aquele consumidor que vai estar no Natal, ele pode ser um consumidor do resto do ano. Então, o que eu observo às vezes, que chega uma época dessa, que tem comerciante que quer ganhar tudo do ano todo somente nessa época. Aí aumenta os preços. Aumentando o preço, o que vai acontecer? Aí eu vou para 25 de março, vou lá para São Paulo. Ou eu vou comprar em São José dos Campos. Percebe? Quer dizer, então, a inteligência do comerciante, né, em poder realmente ter um preço justo, obviamente que ele tem o lucro dele, é lógico, né, que ele está investindo, né, mas moderadamente. E o consumidor, por sua vez, que acho que é muito interessante, ele também saber disso, que se ele estiver consumindo na cidade de Taubaté, aquele imposto, teoricamente, aquele imposto que ele está pagando vai ser em benefício dele. Então, compra em Taubaté. Percebe? Então, o que precisa ter também entre o comerciante e o consumidor, todos dois. Agora, o cara quer ganhar tudo nessa época do ano todo, acaba aumentando o preço, espanta, né, o consumidor e aí é só prejuízo para ele. Então, acho que a expectativa tem que ter, é sempre uma data realmente que não tem jeito, a gente tem que gastar, a gente gasta mesmo com presente, né? É uma época realmente significativa, então vamos aproveitar, mas vamos ser inteligentes, né? E fazer um chamariz, fazer, né, propaganda, os tipos de produto, diversificar, para poder chamar e tratar bem. Aí você consegue manter esse consumidor durante o ano também, ele volta na loja. Tá certo. A gente pensa que falta muito para o Natal, alguns meses, mas já é hora do empresário se preparar, de pensar em mão de obra qualificada. Verdade. Professor, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Nada, eu que agradeço aí. Fiquei muito contente de estar aqui com vocês. Obrigado. E o programa de hoje termina aqui. Você também pode conferir todas as nossas reportagens pelo site portal5watt.com.br. Nos vemos na próxima semana. Até lá!